Eu sou o Lucas. Eu sou a Júlia. E hoje a gente vai fazer um quiz bíblico. Yes. Nós separamos cada um 5 perguntas. Eu vou fazer 5 perguntas pra ele. E ele vai fazer 5 perguntas pra mim. E não tem A, B, C ou D. São 5 perguntas e a pessoa tem que tentar acertar. Vamos lá, vamos pra primeira. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Léo. Eu começo. Quem foi o rei da Babilônia que enlouqueceu e viveu como um animal? Pombas. Se quiser dar uma dica. Bom, rei da Babilônia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Nabucodonosor. Agora, se foi ele, eu não lembro. Eu chutaria ele, porque é o rei da Babilônia que eu lembro. Vou dar uma dica. Tá em Daniel, essa passagem. Nossa! Não, isso com certeza. Foi a época que eles foram cativos pra Babilônia. Então não foi Nabucodonosor. Por quê? Ué, porque eu respondi e você quis ainda dar dica? Não, você não deu certeza? Não, Você quer responder Nabucodonosor? eu quero responder isso. Ah. Então, tá bom. A resposta está... Correta. Correta, aí. Um pontinho pra mim. A gente colocou aqui as referências do lado. Daniel 4:33. Agora eu faço? Yes. Vou fazer na ordem que eu coloquei aqui. Isso é difícil. Qual o nome da filha mais velha de Saul, prometida em casamento a Davi, mas dada a outro? Ui, calma aí. Eu sou péssimo com nomes. Eu nunca cresci em EBD. Eu nunca cresci indo pra igreja. Então o pessoal grava, às vezes, com o que aprendeu no EBD, com as historinhas que foram contadas. Só que eu não gravo os nomes. Às vezes quando fala Saul, eu fico pensando, Saul ou Samuel? Saul ou Samuel? Eu sei quem foi, eu sei que as coisas que fez, mas eu não lembro de nome. Então, fala o nome da mulher. Caraca! Essa eu não saberia responder. Vou contar basicamente o que tá aqui na referência. O que aconteceu? Primeiro, todo mundo sabe da história de Davi, que lutou contra Golias, e uma das coisas era que ia dar a filha de Saul como esposa. Mas quando Saul tenta oferecer a filha mais velha, essa filha mais velha, como esposa, Davi, ele não aceita, porque ele fica, como que um homem humilde, que não tem nada a ver com realeza, vai virar genro do rei? Daí que dá a essa filha mais velha pra outro. Então eu não vou lembrar o nome, não. Eu vou chutar um nome aleatório, que eu nem sei de onde é da Bíblia. Abigail. Não é esse, não. Esse eu não acertaria. Esse foi bem difícil mesmo. Nos outros vai ser mais tranquilo. O nome é Merabi. E onde eu tava pesquisando, tinha também a opção Mical. E eu iria em Mical, só que Mical foi esposa de Davi. Era outra filha de Saul que foi esposa. Tá lá em 1 Samuel 18, do 17 ao 19. Próxima pergunta. Quem foi a primeira pessoa a morrer por causa do evangelho? Essa é tranquila. Primeira pessoa a morrer por causa do evangelho. Que tá descrito na Bíblia. Não sei se teve alguém antes. Eu Vai acertar. não sei. Eu falaria Estevão. Pedrejado. Isso é certo. Referência? Referência Atos 7. Botei o versículo não. Escuta aqui. Porque tem que ler tudo. Vambora. Minha vez. Esse é fácil. Qual o nome do sogro de Jacó? Calma, show. Qual o nome do sogro de Jacó que o enganou? Jetro é sogro de Moisés? Isso. Sogro de Moisés. Caraca, sogro de Jacó. Tenta lembrar. Salomão. Jacó. Quem que é Jacó? A história dele. Porque ele foi enganado pelo sogro. Que engano foi esse? Ah!
Da filha! Que deu a filha, mas depois teve que continuar 7 anos trabalhando. Não lembro o nome, tá vendo? Salomão. Não precisa dar dica, não. Alguma coisa Alguma coisa não. Você tá indo no caminho certo. Salomão? Jetrão? Não sei o nome. Eu vou chutar o nome. Jubilão. Não sei. Foi Labão. Labão. É o pai da Lia, né? Da Lia aí? Raquel. Raquel. Outro Raquel, detalhe aí. né? Acho que é. Detalhe dessa história. O pessoal acha que Jacó trabalhou 7 anos. O pai dele, que o sogro dele não deu a filha dele, que deu a enganada, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para depois conseguir a que ele queria. Mas isso não é verdade. O sogro dele troca de esposa, e depois de pouco tempo, a Bíblia fala, não sei se 2 semanas, 1 semana, depois de 1 semana ele pega a esposa que ele realmente queria, só que ele tem que continuar trabalhando 7 anos. Então ele não trabalha 7 anos para depois ter esposa. Ele tem a esposa e ele continua trabalhando 7 anos porque era o acordo que ele fez. Curiosidade. Essa é boa. Como Moisés morreu? A Bíblia não fala. Fala. Fala? Como? Não, essa pergunta é meio genérica. Pode ser tanto o contexto como a morte dele mesmo. Foi pai de pecado. Morreu com a de bobeira. Não, ele morreu por conta da pedra lá. Pode ser. Ele Isso morreu. daria como resposta. Ele morreu por causa da pedra, que ao invés dele só falar com a pedra, ele bateu na pedra para dar água. Saiu água. Mas não foi aquilo que Deus tinha falado. Então, por causa disso, ele não entrou na Terra Prometida. Então, antes mesmo de entrar na Terra Prometida, Moisés morreu. Deus fala, por causa do seu pecado, acho que era Zion, Monte Zion, você vai morrer. Já aceito como resposta, aceitei como resposta. Ele morre, Deus fala pra ele subir no monte e ali ele perde a vida. Ele sobe o monte e Deus tira a vida dele. É por isso que eu falei que não fala como, porque... foi apedrejado, foi decapitado, foi... Não, acho que pelo que eu entendi, ele só sobe no monte e Deus tira a vida dele ali. Cai no chão. Foi de morte morrida. Morte morrida. E fala que ele morreu com 120 anos. 120 anos. E na Bíblia está lá escrito, até hoje não se sabe onde está o corpo dele. Onde foi enterrado o corpo dele, porque foi enterrado. Minha vez. Qual dos profetas fez flutuar o ferro de um machado? Ferro de um machado? Você lembra da história? Te falar que eu nem lembro claramente da história. Eu lembro que tinham os servos trabalhando e o machado caiu na água. Chamaram o profeta e ele fez flutuar. Pegou o machado. Recuperou o machado. Eu tenho um pra chutar. Elias. Não é. Não. Essa cara não é. Elias. Não sei. É o outro com Ezequiel. Eliseu. É porque Elias e Eliseu, eu sempre confundo as histórias dele. Quando fala quem fez, ou foi Elias ou Eliseu, eu não sei quem, mas foi um dos dois. Eu sempre confundo. O nome é parecido. Não, como eu falei, esse pedaço da Bíblia eu nunca li, então... Não sei mesmo. Nunca leu ainda? Ainda nunca li. Então, 3-0. Quarta pergunta. Qual jovem Paulo orou e ressuscitou? Não sei, não. Se me der o contexto, eu vou aceitar. Se você me der o contexto, eu vou aceitar. Pior que eu nem lembro dessa história. Não? Não. Nada? Nada. Eu tenho mais informação da Bíblia do Antigo Testamento. Por conta de EBD, por conta das histórias. Ele sabe mais o Novo. Então tem isso também. Eutico, como é que foi? Botei aqui. Esqueci de falar da referência de Moisés. Números 27, Deuteronômio 34. Número 27, Deus anunciando que ele vai morrer. Deus fala com ele que ele vai morrer. Uma coisa interessante também. Quando Deus fala que ele vai morrer, a primeira coisa que Moisés fala não é Senhor, por quê? Revê aí, Senhor. Ele fala, não, só vê alguém
pra ficar no meu lugar. Eu vi alguém pra não deixar na mão. E Deuteronômio 34, que fala da morte dele. Agora, referência de Atos, fala aí. Última batatinha. Atos 20. Vou dar o versículo não. Vou dar não. 9 ao 12, vou dar não. Eu também não falei a referência do Machado. Segundo livro dos Reis, 6, lá no início. Só ler. E esse de Atos, ele tava dando bobeira na janela, caiu no sono e caiu que é terceiro andar. Paulo foi lá, orou, e o menino voltou à vida. Ele falou, nome de Jesus. Ele falou, voltou à vida. Lição de moral, não dê bobeira na janela. Com sono. Com sono. Quarta pergunta. Essa é fácil. Qual dos discípulos substituiu Judas Iscariotes depois da ressurreição de Jesus? Ai, Isso é fácil. eu sei. Mas eu não tô lembrando o nome dele, calma que eu vou lembrar. Foi lançada a sorte entre esse... Barnabé. Entre Barnabé e o outro, que eu não lembro o nome. Foi Barnabé que caiu. Ou não? Pela sua cara. Não? Não, pelo menos o nome que eu tenho aqui não é Barnabé, não. Porque a Bíblia também, né? Pedro é Cefas, é Simão também, então vai que esse aí era Barnabé também, mas... O Barnabé foi quem seguiu viagem com o Paulo. É. Outra chance. É com S. Eu lembro que é com S. Não é com S. Não é com S. Pode pegar a Bíblia? Não, tá brincando. Claro que não. Eu fiz um monte de pergunta de nome. Só que ele é realmente muito ruim de nome. Então, ferrou. O pior é que com as pessoas eu não sou assim. Eu lembro o nome das pessoas. Normalmente eu lembro. Eu sou assim com as pessoas. De não saber o nome. É. Eu acho que o codinome dele é o Justo. Que eu lembro é isso. Não sei o que é o Justo. Matias. O que é Matias, o Justo? Acho que é. Tá lá no iniciozinho de Atos. Primeiro capítulo. 3-0. Pergunta 5. Em Lucas 9, Jesus enviou seus 12 discípulos. Em Lucas 10, quantos foram comissionados? Eu vi essa pergunta lá no site, mas eu não vi a resposta. Eu vi a pergunta, mas eu não escolhi. Essa eu acharia tranquilo. Porque eu lembro. Comissionados? Foram chamados. O detalhe, às vezes o pessoal acha que Jesus só tinha 12 discípulos. Não. Jesus tinha... 12 eram os... E depois chamar de apóstolos, os chegados. Eu chutaria... Eu realmente não sei. Alto. Não tão alto, mas eu... É porque eram 12. 20 eu sei que não é. Eu chutaria 30 ou 40. Eu só quero acertar. Mano, perdi de 0. Eu chutaria 30, porque Jesus tinha 30 anos, então eu vou falar 30. Não. Não? Foram 70. 70? 70. Gente, padedel. Não botei referência porque Lucas 9 e Lucas 10. Já tá aí referência na pergunta. Bora lá. Quinta e última pergunta. Quantos e quais são os profetas maiores e menores da Bíblia? Maiores? Maiores e menores, mas se você me falar os maiores, eu tô feliz. Quantos e quais? Pô... Não sei. Fica esse negócio de profeta maior, profeta menor. É o nome do livro. São os nomes dos livros. Todos são o nome do livro. É, então. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Você pode me falar se já foi? Ou não? Ah, esses três tá certo. Não, mas quando já terminar os maiores. Ah, tá. Pode falar? Posso? Então não terminou? Não. Calma aí. Qual que eu falei? Ezequiel, Jeremias e Isaías. Jeroboão. Não. Os menores. Daniel. Então do maior. Daniel. Pra mim era menor.
Acabou os maiores? Ah, tá. Agora também não vou lembrar os menores, não. É muito pra minha cabecinha. Ageu, Zacarias, Obadias. Os que faz piada. Abacuque. Abacuque. São Pai quantos? dos biscoitos. Pai dos biscoitos. São quantos? 12. 12? Não vou lembrar, não. Não vou lembrar, não. Já pode... Não, pular. não. Jonas. Outro detalhe de Jonas. Vamos lá. Por que Jonas não queria fazer o que Deus mandou? Que era ir pra Nínive e pregar. O pessoal fala, não, porque ele tinha medo, porque... Na verdade, não. Pelo contrário. Ele sabia que Deus ia perdoar o povo de Nínive. Você vê. Quão orgulhoso que o bicho era. Como ele sabia que Deus ia perdoar, ele tinha ódio por aquele povo. Então ele não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Por isso que ele não quis ir pregar. E a gente não tá tirando isso da cabeça, não. Ele mesmo fala. Só que parece que ninguém lê a Bíblia. Ou ninguém se atenta. Pra quem conhece a musiquinha da Ana Paula Valadão dos livros da Bíblia, é fácil falar os profetas, porque é só você começar de Isaías, pular Lamentações, obviamente, e ir falando. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 maiores. Depois, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 menores. Que é até o final do Antigo Testamento. Os 39 livros, então, do Velho Testamento, a questão. Obrigado por ter assistido. Deixa o like e se inscreve.